Como vocês estão, meus amigos? Vamos falar de sinusite crônica? Sim, vamos falar dessa desgraça que enche o nosso saco, principalmente gerando aquela dor na face horrível. Eu tô com vocês, amigos. Não que eu tenha crônica, mas de vez em quando dá uma aguda em mim, ô meu pai do céu. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, para a gente falar de uma doença é importante a gente entender como ela ocorre, até para a gente entender os sintomas e como a gente vai tratar. Na nossa face a gente tem seios que nós chamamos de seios paranasais, que na realidade são ossos que têm ar no seu interior, são cavidades ocas. Sim, ser humano, tu achava que o nosso rosto era todo com osso sólido, Não, esses ossinhos aqui que a gente tem na frente da nossa face todos são ossos aerados, todos são ossos ocos, como eu estou mostrando nessa imagem. Então, dentro desse osso existe uma cavidade. E essa cavidade, pessoal, ela precisa sofrer limpeza, ela precisa ser limpa, ela precisa ser aerada, e é por esse motivo que ela tem esses orifícios, para entrar o ar, para sair o ar, para a secreção que entra, sair, para a secreção que é acumulada dentro desses seios paranasais sair, porque aí dentro desse seio paranasal também tem um revestimento mucoso, igual o nosso lábio, que é um revestimento mucoso. E ele também tem um revestimento mucoso, ele também produz secreção. E aí, se esse orifício aí ele está aberto, ou seja, a secreção entra, a secreção sai, existe a limpeza, existe a aeração, você vai embora, vai viver sua vida, fica tudo bem. Agora imagine a seguinte coisa, a partir do momento que a gente tem algum problema, que esses orifícios são fechados parcialmente ou totalmente, a gente começa a ter um problema. Por quê? Você imagina a seguinte coisa, se você tem qualquer substância que não seja uma água pura, límpida, se você tem qualquer substância que contenha alguma secreção, um resto de alimento, ou um odor, ou um quarto que você pega e fecha ele com algum alimento dentro, e você não limpa, não faz aeração, não faz nenhum tipo de limpeza, imagina o cheiro que vai ficar dentro desse quarto. E por que esse cheiro vai surgir? Porque está ocorrendo uma infecção, está ocorrendo uma proliferação bacteriana. O princípio é exatamente o mesmo, pessoal. É como se esse seio paranasal, como se esse osso que é aerado fosse um quarto e a secreção que tem dentro, que não adianta a gente pensar que é secreção limpinha, tem secreção que vem do nariz, né, pessoal? Pelo nariz passa tudo que é sujeira e porcaria. Então, como fica acumulado lá dentro e esse orifício de drenagem fecha, o que está lá dentro, pessoal, vai entrar no processo de infecção, vai sofrer processo inflamatório, vai sofrer literalmente aquele material que está lá dentro pode apodrecer. E aí vem a questão que o que apodrece também gera um aumento de volume da secreção de líquido, pode gerar acúmulo de ar, isso pode gerar o aumento da pressão dentro desse seio paranasal e aí você tem aquela dor horrível, principalmente quando você mexe a cabeça que a dor vem junto, é justamente por esse acúmulo de líquido dentro dessas regiões e faz com que esse osso fique literalmente inflamado. E tem situações que se você deixar a sinusite avançar mesmo, até o osso pode ser acometido por infecção e gerar uma osteomielite, que é uma infecção do osso, que aí é um negócio extremamente grave. Então tu entendeu agora como é que ocorre a sinusite. Ela tem uma drenagem, aquele orifício fecha o que está lá dentro, apodrece, digamos assim, e vira uma infecção por causa da proliferação bacteriana. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Se esse conteúdo estiver sendo útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês. Eu sei que a gente esquece, está assistindo, mas faz isso agora que eu estou pedindo. Vamos voltar para o teu vídeo. Agora que a gente já descobriu o que é uma sinusite, a gente vai delimitar o que é uma sinusite crônica. Por quê? Porque a sinusite aguda é aquela sinusite que vai ocorrer ocasionalmente. Quando você está resfriado, quando você tem uma infecção ocasional, é essas que eu acabei de citar para vocês. Só que a crônica é quando esses sintomas persistem por um período maior, principalmente maior do que 12 semanas. Aí a gente já considera uma sinusite crônica. E não a aguda, que você tem ali sintomas por 3, 4 dias, faz o uso da medicação e melhora. E quais as causas da sinusite crônica? Que de modo geral vão ser as mesmas da sinusite aguda inicialmente. Em alguns casos, que pode ser uma rinite alérgica. Por que rinite alérgica, pessoal? Você tem rinite, você tem inchaço do nariz. A rinite é um processo inflamatório.
rinite, it, inflamação do nariz. Inchou aquela região lá, tapou o orifício, sinusite. Desvio de septo nasal, por quê? Porque o nosso nariz é desse jeitinho que vocês estão olhando. Se esse septo entorta, ele também vai dificultar a passagem da drenagem daquele orifício, daquele seio maxilar, daquele seio paranasal. Pólipos nasais, ou seja, pólipos são pequenas formações de carne que também podem gerar obstrução. Exposição a fumaças e poluentes que podem gerar processo inflamatório no nariz, irritabilidade, inchaço e obstrução. Infecções respiratórias de repetição, porque afeta o nariz também, né, pessoal? Alterações anatômicas das vias aéreas, que basicamente entra aquela questão do desvio do septo nasal, e até mesmo doenças que podem afetar nosso sistema imunológico. E os principais sintomas da sinusite, pessoal, são os seguintes. É aquele paciente que vai ficar com o nariz constantemente entupido. Não que o fato de estar com o nariz entupido em si seja sinusite, ele tem um problema de saúde que vai levar a sinusite. Seja desvio de septo nasal, seja rinite, mas aquilo gerou obstrução nasal, consequentemente pode gerar sinusite. Paciente com secreção nasal persistente, sensação de pressão e peso na face, principalmente quando você abaixa o rosto, você sente aquele peso. Dor de cabeça, principalmente uma dor de cabeça que se localiza mais na região frontal da face, na região anterior da face. Redução e perda do olfato. Ora bolas, por onde é que a gente sente o cheiro? É pelo nariz. Se a gente tem um processo inflamatório crônico no nariz, aquele nervo ele vai sofrer uma alteração da sua percepção e, consequentemente, uma diminuição do seu olfato. E sensação de catarro escorrendo pela garganta lá atrás, que muitas vezes é até causa de tosse quando você deita, ou mesmo tosse durante o dia, mas quando deita, essa tosse piora. É uma das características da tosse da sinusite. E como é que você faz o diagnóstico? Pessoal, além dos sintomas de uma conversa entre médico e paciente já levar a um nível bem alto de saber que aquele paciente tem uma sinusite, a tomografia também é um exame muito bom. Por quê? Porque a tomografia vai mostrar esses seios paranasais obstruídos e com líquido acumulado, como essas imagens que eu estou mostrando para vocês. E isso é importante porque a tomografia, pessoal, é uma escala de cinza. Você vê que são escalas de cinza. Quando você tem uma cor muito escura, um preto é a substância mais mole que tem e o branco a mais dura que tem. Então, o preto vai ser A, que é o mais mole que tem, A. E o mais branco vai ser osso, que é a coisa mais dura que nós temos no nosso corpo. Então, se a gente sabe que o mais mole é A e o mais duro é o branco, o que fica ali entre um e o outro vai ser a carne, e o menos denso da carne vai ser o líquido, como essa imagem que eu estou mostrando para vocês. O branco aí é o osso, que é justamente o seio paranasal, o osso da sua face, e no interior, esse cinza mais escuro é o líquido, é um cinza mais escuro do que o preto, que é o ar, e aí você vê que é o líquido acumulado, que não é para ter esse líquido acumulado aí dentro. Aí é a sinusite. Tomografia a gente já consegue diagnosticar. E a outra forma é através de endoscopia nasal, com endoscopia para avaliar, assim como muitas vezes em até processos alérgicos você consegue descobrir não a sinusite em si, mas a causa dela. E o tratamento, meus seres humanos? O tratamento comportamental, pessoal, vai ser principalmente através de lavagem do nariz com substância salina. Essa substância salina é o soro fisiológico, pessoal, é aquele lá de 0,9% que tem nas drogarias. Às vezes você até compra um pacotezinho de pó que você dilui em 1 litro de água e aquilo dali é a solução fisiológica, a solução que não vai agredir o seu nariz. E tem muitos vídeos aqui no YouTube ensinando como lavar o nariz. Tá? Literalmente lavar o nariz para fazer aquela circulação de líquido, para justamente fazer aquele turnover que eu estava falando, de limpeza, de aeração, de melhora do processo inflamatório daquele local. Isso ajuda a reduzir a inflamação, você pode fazer em casa tranquilamente. É claro que tendo muito cuidado para pacientes que têm problema de ouvido, tá? Que aí é uma recomendação, primeiro procurar um médico para poder fazer isso. Você pode fazer o uso de corticoides nasais, que são aqueles corticoides em jato. Por quê? Porque o corticoide, pessoal, ele é um anti-inflamatório. A gente não falou que o processo inflamatório inflama, entope o orifício e aí faz a sinusite? Então eu tenho que desinflamar aquilo para aquele orifício desentupir. Aí eu uso o corticoide tópico, que é o corticoide em jato, que vai lá, desinflama e desobstrui
aquele buraquinho que está fazendo essa desgraça toda. Controle de alergias, claro, quem tem alergia, se não controlar, não vai melhorar. E também alguns medicamentos que podem ser utilizados, pessoal, tanto medicação oral como corticoide, não só o em jato, mas o via oral. A gente também vai utilizar antihistamínicos, porque o antihistamínico é um remédio para alergia, e se a alergia for a causa, é uma forma também de tratamento. E em situações, pessoal, onde esse líquido lá, que não tinha aeração, não tinha drenagem, acumulou, infeccionou e apodreceu, digamos assim, a gente tem que utilizar também antibiótico. E tem situações, pessoal, que a gente está tratando aquela inflamação, infecção, a gente está tratando aquele inchaço. Como é que a gente está fazendo isso? Fazendo aquele orifício abrir, porque aquela secreção de dentro tem que sair, ela tem que drenar, ela tem que ir para algum lugar. E se ela não está saindo? E se ela não está drenando? Aí entra quando você precisa operar. Ora, se o problema é porque o orifício não está abrindo, como é que é a cirurgia? É abrir um orifício de forma simples, tá, pessoal? Você vai gerar uma drenagem nessa cavidade para fazer com que a secreção que está lá dentro comece a sair. E aí é lógico que a gente vai fazer um buraco um pouquinho maior do que o que tinha antes, que é para não vir de novo e entupir esse bendito desse buraco. Conseguiram entender, meus seres humaninhos? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus. Fui!